Fala pessoal, aqui é o Wesley. Eu trouxe de convidado hoje para o nosso primeiro vídeo o pastor Zé Roberto. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, Wesley, prazer estar aqui. Joia. E também o Samuel. Samuel é um amigo meu de longa data. A gente, além disso, tudo estudou junto, né, Samuel? Trocamos algumas ideias. Sim. E eu resolvi juntar hoje, a gente fazer o primeiro vídeo do canal com vocês. E nada mais como uma pessoa em referência, assim como pastor e também como teólogo, Zé Roberto. E quiser apresentar para o pessoal. Primeiramente, uma honra estar aqui junto com você e o Samuel. Esperamos juntos, né, contribuir, né, para a divulgação do Evangelho em nossa cidade. Amém. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem produtiva. Glória a Deus. A gente estava com um plano, quem acompanha o canal, vê que é um canal de música, e eu mesmo soltei uns dias atrás que a gente ia ter mudanças no canal em questão de vídeos. Hoje a gente queria começar, né, falando da experiência de vida com Deus. Como é que tudo começou, Zé Roberto? Uma pessoa que é referência aqui em Bocaiúva, né? Bom, a minha experiência ela é bem interessante, Wesley, Samuel, porque eu sou filho de uma família católica, né, praticante, de longa data. A minha conversão se deu em BH, um período que eu mudei para lá, e foi um período também muito crítico para mim, de muita solidão, muitas inquietações, questionamentos, dúvidas. E foi quando eu tive esse encontro com Jesus, na Igreja Batista lá de Eldorado, em Contagem. Então, o meu começo foi lá, na verdade. Começo na Igreja Batista. Batista. Você também, Simão? Não, minha história já é mais diferente, né? Porque eu já nasci, vou falar assim, eu nasci em berço evangélico, né? Minha mãe também veio de uma família tradicional católica e meu pai já era diácono da igreja que eu frequento, né? Atual. Aí eu vinha nascer já no evangelho, né? O pai, quando ele morreu, não queria entrar em detalhe, mas eu tinha 3 anos de idade, aí vim instruído por minha mãe. E desde então é assim, né? Graças a Deus, apegando ao Evangelho. Também de um berço católico também. Cresci muito. Graças a Deus também, Deus tem direcionado pessoas a um caminho certo. E do mais, né? A gente hoje, agarrado com Cristo, vive bem na medida do possível, né? A gente tem que, como diz o outro, né? A gente não é super-homem, né, pastor? Verdade. Mas a gente tem que viver. Zé Roberto, conta pra gente qual foi uma, duas, 3 das suas melhores experiências com Deus. A primeira e maior é a conversão, né? O encontro com Cristo. Para mim foi muito especial. Eu vou contar só essa experiência, até por questão de ser breve. Uhum. A minha experiência se deu assim, eu estava num domingo à tarde indo para uma boate, um lugar dançante, eram mais ou menos 5, 6 horas da tarde. E eu fui abordado por uma jovem no meio da rua, falando assim, rapaz, você não quer ir à igreja? Eu pensei assim, puxa vida, é meio estranho, né? Um convite assim, do nada, alguém que não me conhecia, Cara, indo né? pra balada. Eu estava indo para outro caminho, né? E aí ela me convidou, eu achei tão absurdo que fui à igreja. Achei assim tão bizarro, né, o convite, e fui e comecei a ter experiências, Deus falando comigo. Então o meu começo foi assim, muito estranho e muito maravilhoso ao mesmo tempo. E assim, eu converti e já imediatamente a segunda experiência foi sido introduzido no ministério de ensino da igreja. Pra você ter uma ideia, Samuel, Wesley, antes de ser batizado eu já estava pregando na igreja. Então foi assim, uma segunda experiência. A segunda experiência é o chamado pregação. Rápido, né? Rápido, foi uma coisa muito de Deus, realmente. E já faz o quê? Quase 30 anos. 30 anos? Isso. Caraca, uma história, hein? Mais velho do que eu ia perguntar, pastor, pra gente quebrar um pouco o tabu, além de pastor também, teólogo, muitas pessoas não sabem o que às vezes, teologia. Você poderia explicar, por favor? Assim, a teologia, na verdade, é uma formação para o pastor. É claro que existem algumas denominações que entendem que não há necessidade, isso é respeitado e compreendido. No ambiente das igrejas mais históricas, batistas, presbiterianas e outras, há uma exigência para o ingresso no ministério de pastor, você passar por um curso de teologia. A teologia, basicamente, é um estudo das escrituras sagradas
história da igreja, história do cristianismo e as doutrinas básicas, né, do cristianismo, que a gente chama da teologia dogmática. Então não tem muito mistério não, mas eu entendo que é extremamente interessante e importante para aquela pessoa que vai ser um ministro e que vai desenvolver o ministério pastoral, né, eu acho que é bem importante. Eu lembro que até uma época eu até te procurei querendo fazer o curso. Verdade. Questão de teologia, se eu não me engano, o começo disso aí tel significa Deus, estudo de Deus, né? Teologia, a palavra em si. Isso, exatamente. Samuel, você estuda teologia hoje, né, Samuel? Assim, eu não faço, como é que fala, um estudo de seminário de teologia, mas eu sempre estou pesquisando, faço um estudo online, entendeu? Aí eu sempre procuro umas fontes, entendeu? Fonte confiável, porque também tem muita teologia que não dá para acompanhar. Eu foco muito assim nos estudos de teologia presbiteriana, batista, interessante. Tem, assim, eu não queria citar nome, mas porque tranquilo. Aprofunda, não tem heresia, não, entendeu? É um estudo mais complexo. Mas eu faço mais uma teologia online e sempre faço as anotações. Quando tem alguma coisa diferente, eu vou lá que eu não entendo, eu vou pesquisar sobre aquilo. Mas é nesse sentido aí, a teologia, como você já falou, é um estudo sobre Deus, né? Também. Crescer na graça e no conhecimento, né? É verdade. Crescer na graça e no conhecimento. Pastor, uma das perguntas aqui, vou pegar para o senhor aqui. Qual foi a pior experiência que você teve com Deus? Essa pergunta é engraçada, né? Pior experiência. Em questão, tipo assim, frustração, sim, algo diferente. Na verdade, assim, só voltando ao que o Samuel estava falando, certo, a questão da teologia. Hoje, Samuel, é bem interessante o que você falou, porque a teologia antes estava muito presa a você ir para uma faculdade, para uma entidade, um espaço físico definido. Hoje, através da internet, existem muitos cursos, igual você está tendo acesso. Vale a pena, eu acho que tem muita literatura disponível e é um caminho, especialmente quem tem é autodidata, né, consegue pesquisar sozinho, eu acho muito legal. Voltando à questão, Wesley, que você estava me dizendo, as piores experiências são interpretações equivocadas que a gente faz da vida e da presença de Deus na vida da gente. Na verdade, como diz a Bíblia, né, Deus sempre faz o bem para nós, né? Deus não pode, a gente. Deus não pratica o mal. Ele é santo, ele é bom. Mas, às vezes, como Jó, a gente começa a interpretar a ação de Deus na nossa vida de forma equivocada. Eu considero as piores experiências na minha vida quando eu sou tomado de algum tipo de autossuficiência, de um certo orgulho de saber alguma coisa. Esse é sempre o caminho, né, desastroso. Na minha experiência de caminhada cristã, ao longo desses 30 anos, mais ou menos, os danos, os sofrimentos, as perdas maiores, acontecem exatamente nesse momento que você se julga competente, capaz, que você vai dar conta, que você vai resolver. Aí a queda costuma ser grande. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, o orgulho. Né? Isso vale para todos nós. A gente lembra, inclusive, da experiência do próprio Lúcifer, que foi exatamente o orgulho, a arrogância de ser uma criatura elevada que o levou à ruína. Prepotente. Nós que somos ministros, esse é um caminho muito escorregadio, muito perigoso. Antes de eu comentar aqui, falando de um dos nossos patrocinadores, Alto Poço Canário, uma das melhores gasolinas de Bocaiúva e região. Se estiver dando uma passeada, passando aqui por lado de Montes Claros, pegando BR sentido Belo Horizonte ou sentido a Montes Claros, é a cidade aqui do nosso interior de Minas, dá uma puladinha aqui em Bocaiúva aqui, a gente vai te atender da melhor forma possível, onde a gente tem benefícios como a gasolina aditivada, além de muitos outros, limpeza do veículo, a gente tem ducha, estacionamento, para tomar um cafezinho, uma água aqui com nós aqui. Quem sabe sai até um queijinho, né, pastor? Quem sabe. Minas Gerais, né? Verdade. Igual hoje, falando em questão de uma experiência algumas mais experiências nossas,
creio eu também que a nossa questão é mais as nossas escolhas, né? Hoje mesmo eu tive um prazer de ter, que eu comentei com vocês aqui mais cedo, um rapaz aqui, eu conversando com ele, numa entrevista que eu tive agora à tarde. O rapaz conversou comigo em questão de isso aí. A gente desenrolou uma conversa, não vou citar o nome da loja dele, da loja aqui. A gente foi conversando, ele já me encontrou, já me chamou de pastor, por causa da vestimenta, roupa social e tudo, né? Aí eu falei, não sou pastor. Já fui falando, sou pastor, não. É uma responsabilidade muito grande. No desenrolar da nossa conversa, nesse meio tempo, ele falando, falou assim, Aurélio, você é muito bom nisso, naquilo, mas a gente tem que jogar com mais humildade, pra gente querer saber mais do que os outros, entendeu? Aí logo de cara, depois eu pedi desculpa, porque a gente também tem que reconhecer que a gente não é tudo, não é mais saber mais um do que o outro, né? Mas eu mesmo me sinto muito pequeno perto dos dois. Duas pessoas bastante inteligentes, conheço, tenho autoridade para falar. E uma coisa que eu me lembro também que quando eu fui batizado no fogo, foi até inclusive na igreja do Senhor. Não sei se você consegue lembrar que eu já te contei isso. Eu te falei, mas foi uma visita que a nossa igreja fez lá. Nossa, que era só de lembrar, uma delícia de lembrar esse momento, porque Cristo com a gente, quando ele derrama teu espírito e até transborda o vaso, você vai ganhando alguns dons, algumas coisas que no começo você não entende, mas depois Deus vai trabalhando de tal forma, né, Samuel, que vai acrescentando a nossa vida, tanto espiritual, mas como física também. Fazendo outra pergunta aqui, qual o desafio que tem ser pastor? Qual o desafio de ser pastor? Sim, só para não perder a oportunidade, né, Samuel? Os maiores não vieram hoje, só vieram os menores, né? Só os pequenos. Estamos aqui nivelados. Com relação aos desafios, eles são muitos, Wesley. Eu penso que o maior desafio de um pastor hoje é ele se manter fiel ao chamado de Deus. Porque dentro de uma sociedade que exige do pastor muitas questões que extrapolam o ministério dele, de ensinar, de pregar, o pastor de repente pode tomar caminhos que podem vir em prejuízo da sua posição de ministro. Porque o pastor ele tem uma vocação sacerdotal e também de profeta, porque ele precisa cuidar do povo, pastorear o povo, mas ele precisa também ser a voz de Deus para o povo. E se você se envolver, como diz o apóstolo Paulo, em muitos negócios dessa vida, você perde a sua independência para poder falar com autoridade, com isenção. Eu, particularmente, essa é uma opinião só minha, eu não digo ela nem em nome da minha igreja, nem em nome da minha denominação. Eu vejo que muitos de nós têm procurado ter uma vida pública mais significativa e se envolvendo excessivamente em demandas que são mundanas. E a gente se esquece um pouquinho do rebanho, do chamado, da vocação. Para mim, o maior desafio hoje é o pastor manter-se fiel ao seu chamado. Esse é o grande desafio. Eu nem queria entrar num assunto específico que não é política. A questão nem é querer falar de política, mas eu penso assim de seguinte forma. Talvez os irmãos podem pensar diferente, mas quando um líder religioso, não que eu sou contra, não sou contra, mas um líder religioso, ele, por exemplo, vereador, prefeito ou deputado, em questão disso aí, eu creio que atrapalha muito a vocação dele, porque, tipo assim, Deus chamou o senhor para ser pastor. Daqui a pouco o senhor está lá, o irmão, dá um voto aí e tal, não sei o que, essa questão. Eu creio que atrapalha muito, principalmente algumas ovelhas, né? Ver
ser o seu próprio pastor afastado do rebanho, né? Você tem alguma opinião contrária ou a favor? Não, eu entendo assim, em relação às ovelhas, o pastor, ele tem, a posição dele é orientar, entendeu? Orientar. As ovelhas, elas sendo orientadas, as próprias ovelhas, rebanhos, vão saber uma direção com relação à política, que é uma coisa que é individual. Você não pode focar na pessoa, você vai apoiar fulano, você vai adotar tal partido. Não, você vai pegar as verdades bíblicas, porque, querendo ou não, o mundo, a política existe, você vê nos antigos escritos no Novo Testamento, você vê Nabucodonosor, você vê, ele era um rei, você entendeu? Como se fosse o presidente. Era o rei naquela época. E você vê que ele era um homem que ele não era temente a Deus. Mas só que mesmo assim, ele reconheceu e teve temor a Deus. Ele fez um decreto lá que todos tinham que adorar a Deus. Aí você vê ali, por exemplo, a rainha Esté, se eu não me engano, era Eusuero, que era o rei dela. Muita coisa que... Outros exemplos da Bíblia. O que eu quero falar sobre isso é o seguinte. Deus, até ele aconselha a gente na Bíblia. Está escrito lá que a gente deve orar para as autoridades do país, assim, da nação, tudo que envolve. Essa Constituição que existe hoje, não existe uma Constituição. Ela saiu embasada em quê? A Constituição foi criada baseada, entendeu? Na palavra de Deus, que é o livro da lei. Aí eles fizeram essa Constituição dele. Então, a verdade que eu falo, para resumir e encurtar, é o seguinte, em relação à ovelha, o pastor tem que estar orientando as ovelhas, tem que estar pregando, tem que estar ensinando, porque elas têm que saber discernir, por exemplo. Eu não quero colocar, vamos falar assim, é a hipocrisia que eu acho. A pessoa vê lá, você olha lá para o lado da Coreia do Norte, você olha ali para o lado da Venezuela, você olha ali para o lado desses países perseguidores de cristão. E olha qual que é o partido que está ali no poder. Entendeu? O que eles estão fazendo? Eles estão perseguindo, eles estão matando. Eles são contra a religião, perseguição. Crente lá, cristão lá são enforcados, presos. A gente vê, não sei se foi na China, se foi acho que foi na China, houve até explosão dentro de igrejas, entendeu? Aí a gente vê, aí beleza, aí chega aqui no Brasil, existe partidos aqui, por exemplo, que levam tem aquela linha ainda, por exemplo, não tá, aqui o Brasil não é de fato um país que está, como é que fala? Que tem, vou colocar o comunismo no poder, mas existe partidos aqui que andam lado a lado e o que eles pregam, aquela doutrina, vou falar que a doutrina deles é o calvinismo, que eles pegam lá, que é a doutrina dos marxistas, né? Aí ensinam lá aborto, ensinam muitas outras questões que eu não quero, perseguição de religião, abolição da família, entendeu? E a gente, como cristão, a posição da gente deve ser a palavra de Deus. Então, Deus ele é a favor do aborto, entendeu? Deus é a favor da legalização das drogas. Você pensa assim, uma coisa que a gente vem tentando lutar contra a droga. Deus é a favor dessa perseguição que está tendo. Todo tipo. Então, a política ela é importante, entendeu? Mas a igreja virar palanque político, isso aí não deve ser. Assim, eu até gostaria que o pastor colocasse a posição dele, né? Em relação, porque talvez eu não estou sabendo explicar, entendeu? Da forma correta. Mas dizendo bem aqui que a gente não é contra um pastor ser político, né? É bom também, mas, né? Atrapalha na sua vida com Deus, né, pastor? Que é o de fato. Eu entendo assim, que há de se respeitar os diversos posicionamentos, né? E o posicionamento do Samuel é legítimo. Eu penso até que a maioria da comunidade evangélica endossa o seu pensamento. Então, assim, é mais do que legítimo o que você está falando. Eu, particularmente, por causa de uma herança anabatista, né, os batistas tiveram uma influência muito grande dos anabatistas.
E os anabatistas, eles pregavam uma separação muito clara entre igreja e Estado. Anabatista é wesleyana, não? Não, anabatista era um grupo cristão antes da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela criou alguns grupos, os luteranos, por exemplo, os presbiterianos, os congregacionais. Tem bastante denominações, os batistas, né? Os anglicanos já eram um caso à parte, porque a igreja anglicana, a igreja inglesa, ela não é fruto da Reforma Protestante, mas ela seguiu o caminho do protestantismo. E houve um grupo entre os ingleses, chamado anabatistas, que eles tinham uma doutrina muito própria, e um dos fundamentos deles era dessa separação completa entre Estado e Igreja. E os batistas que receberam uma influência muito grande desses anabatistas. Eles chamavam anabatistas porque eles rebatizavam as pessoas. Aí tá. O nome anabatista é exatamente por isso. Então, a pessoa, assim, eu já sou cristão. Eu falo assim, mas você converteu? Se arrependeu? Não, então não batizo você. Então, só batizava as pessoas que convertiam. Mas, resumindo a história. Uhum. Então, por causa dessa raiz anabatista, eu, como batista, e isso é uma prática minha já de 17, 18 anos de ministério, eu dou ampla liberdade a todos os irmãos da igreja de votarem quem quiserem. A minha igreja funciona assim desde sempre. Desde sempre. Os irmãos têm os batistas acreditam na autonomia do indivíduo, ou seja, o indivíduo é competente para tomar as decisões. Então, assim, o meu segmento batista hoje, alguns estão assim bem engajados na questão política, e eu também respeito e entendo perfeitamente. Mas por causa dessa origem e desse princípio que eu fui educado desde o início, eu prefiro esse posicionamento. A igreja que eu pastoreio, por exemplo, ela não tem qualquer tipo de militância. Uhum. E qualquer irmão se sente livre para votar em qualquer segmentação política. Ótimo, bacana. Parando para lembrar aqui, pessoal, também dos nossos patrocinadores, que é a Retocar Tintas, deixa o seu Instagram aqui, Embaixador do Brilho. Retocar não, Embaixador do Brilho. Retocar por causa que tem uma placa lá, a gente sempre lembra ela. Mas o Embaixador do Brilho, Instagram aqui, Embaixador do Brilho, tudo junto. Os melhores produtos, tintas, para veículo, tanto como, por exemplo, pretinho, pneu. O cara tem lá um pretinho que não vende em lugar nenhum. Tem um produto chamado da Volks. Produto que você passa no painel do carro, os senhores que tem carro aí, passa no painel do carro, volta o brilho natural do carro. O cara, Tiago, lá no pátio do Poço Canário mesmo, o cara é o cara. Ali ele é nota 10 em questão disso aí. Produtos, não, como cera também para carro. Ixi, o cara tem uma cera lá que eu vou falar com você, vontade de comprar e de tacar tudo, os negócios tudo. É bacana demais. Pastor, vindo aqui com outra pergunta aqui. Qual mesmo o significado dos hinos em si? Porque a gente sabe que os hinos são para reverência, adorar a Deus, né? E também foi usado também várias vezes em passagens bíblicas como arma também, né? E se considera também os hinos como arma? Os hinos, particularmente, são muito interessantes na literatura hebraica, né? A gente, por exemplo, tem o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, né? Ou vários livros, como alguém queira, são 150, né? Uhum. E uma coisa que chama atenção é que esses livros, eles têm uma atenção especial na Bíblia. Tanto é que os escritos maiores são na forma de hinos. Então, assim, tanto na liturgia hebraica tinha um valor elevado, como na igreja cristã primitiva. O próprio Senhor Jesus, naquele famoso texto lá de Lucas, que ele vai ao Getsêmani, antes dele ir, ele canta um hino, junto com seus discípulos. Então, a gente percebe que o hino, a música cristã de adoração, ela, além de ser uma proclamação da grandeza de Deus,
ela também não deixa de ser também uma estratégia, né, de batalha espiritual. Quando nós estamos adorando o Senhor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, a adoração, ela é, ao mesmo tempo, um encontro com Deus, ela também é uma reação contra as forças do mal, né? A Bíblia diz que está alguém alegre, cante louvores. Então, o louvor, a música, a adoração, ela tem um lugar muito especial. Quase todos nós aqui, se perguntarmos, tem uma música da predileção, né? Tem um hino... Eu ia te perguntar agora. que Deus falou particularmente ao seu coração. E qual hino que o senhor mais gosta? Nós gostamos muito do cantor cristão, né? Eu tenho um hino 295, que ele não me peça para cantar, por favor. Ele diz, eu chamo... Pelo menos uma palhinha. Nem uma palhinha, porque minha esposa... Mas consegue falar ele? Consigo, Ele chama Tudo entregarei a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Lembro. Esse é muito famoso. Tudo entregarei. Exatamente. É um desafio, né, pastor? Esse é lindo e verdadeiro, né? Aí você está até na mão aí. Tá com ele na mão, hein? Não. E Samuel é músico. Tem nome de música Samuel mesmo. é músico. Ô Samuel, você pode dar sua parte sobre em questões de hinos, músicas aí? Não, tipo, assim, o pastor, ele já deu uma posição, assim, que é o que eu também penso, você entendeu? Que louvor, ele tem um poder, sabe? Colocou ele, Deus, ele habita nos meios dos louvores. O louvor, ele não é, como é que fala? Ele não é o único, como é que fala? Instrumento para adorar Instrumento a Deus. Para adorar a Deus. Jeito, algum... Mas ele é tipo assim, ele é um dos principais atributos, sabe? Eu falo assim, a questão de louvor. Qual que é o meu conceito de louvor? A gente sabe que hoje em dia existe muitos tipos de louvor, entendeu? A palavra louvor, o pastor conhece, né, até melhor do que eu, vem se não me engano, do hebraico, né, pastor? Que significa elogio. Elogiar quem? Quem que a gente vai elogiar no louvor? Tá aí. O elogio, quem que é digno de receber toda a glória, todo louvor. Então é Deus. Aí o meu conceito de louvor é isso, é adorar a Deus. Um louvor. Qual que é a mensagem do louvor? O foco dele tem que ser o evangelho, entendeu? O sacrifício que Jesus fez por nós. Então, nunca que o louvor, eu penso assim, que você pode colocar um louvor, vou falar assim, um louvor antropocêntrico, que ele vai adorar o homem, entendeu? Que vai colocar o homem, é para mim, tudo é para mim, por mim. O louvor sempre tem que ter Deus como centro de louvor. O foco principal. Essa é a visão assim que eu tenho de louvor. Então, até mesmo quando eu vou escolher um louvor, eu procuro colocar aquele louvor, Salmos, por exemplo. Salmos, por exemplo, a maioria dos salmos, não sei, 75%, se eu não me engano, são louvores. A maior parte dos atributos de Deus, né, estão nos salmos, né? Então, aí você pega, você quer ver? Eu não vou pegar assim, para mim, um louvor, você entendeu? Eu ponho um louvor ali para adorar a Deus, eu vou escolher aquele louvor que adora, que tem um foco de adorar a Deus. Um louvor que eu tenho para mim, que eu coloco ele sempre quando eu vou cantar. Quando alguém me dá uma oportunidade de louvar, aquele louvor, ele vem na minha cabeça. Se eu me humilhar, entendeu? Se eu me humilhar diante do teu altar, aí vai, e sacrificar. Aí tem essa parte ainda, tem ver. A gente, tipo assim, esses dias para trás eu estava passando por uma situação. Ele é de quem? Ele é de. Eu já vi o André cantando ele, mas não sei se é Disco Praise. Disco Praise. Aí eu esqueci o nome do vocalista, fugiu da mente agora. Mas, por exemplo, esses dias eu passei por uma situação, entendeu? Que para mim estava sendo uma prova. Aí eu fui beleza, eu tinha que ir para a igreja, né? Que era na quarta-feira, a gente foi na igreja. E para você ver como que Deus fala no meio dos louvor. Alguém quer um suco, algum refrigerante aí? No meio dos louvor. Tava tendo a mensagem, antes da mensagem teve os louvor. Deus já falou comigo assim na hora do louvor,
Porque minha cabeça estava focada naquilo que eu estava passando. Pode continuar. Aí aquele louvor que fala assim, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance de crescer um pouco mais. Então nem sempre na prova você vai diminuir. Deus te dá assim, a oportunidade de crescer, Ele te mostra, você cresce, você fortalece na prova. Aí esses louvores tem muito, sabe? Por isso que o louvor, eu penso assim, que é penso não, é uma coisa que quem inveja da gente é o próprio diabo, que no céu ele foi regente de coral, né? Ele era músico do céu. Eu ia perguntar isso pro pastor aqui, só que eu tava lembrando que alguém me falou disso, não sei se foi ontem, que era anjo de luz. E não lembro se era de coral mesmo ou se era de luz. Anjo de luz ou como é que é, pastor? A palavra Lúcifer significa, né, uma criatura que tem luz. Lúcifer. Lux no latim. Então, a ideia de uma criatura que tem luz. Lúcifer. E a questão musical que Samuel está colocando faz muito sentido, porque ele habitava num monte, né, um monte específico, quando ele era um querubim ungido, né, escolhido por Deus para estar, e ele habitava no meio dos instrumentos. Então, ele tinha contato com o instrumento musical. Então, faz muito sentido de que ele tinha uma tarefa ligada à questão do louvor e da adoração. Eu quero um corte disso aí, viu, Cid? Na questão da sua família lá, só o senhor é louvorista ou tem mais gente que recebeu o dom compartilhado? Eu, tipo assim, a minha família, minha mãe canta, minha tia canta, minhas outras tias que morreu também canta. Aí cantava, né? Mas aí veio uma geração, assim, entendeu? O pessoal mais velho do meu avô era compositor. Olha. Ele era pastor, ele era compositor, tem até uns hinos no Brado, no Inário, que ele compôs, entendeu? Tem um hino que chama, eu não sei se o pastor já ouviu, que é Conforme a Tua Infinita Graça. Não sei se já ouviu falar, Conforme a Tua Infinita Graça. Esse foi um dos hinos que meu avô compôs. Aí veio uma tradição, veio pai, aí meus tios e tal. Aí nasceu eu, você entendeu? Nem tinha interesse assim com música. Quando eu estava na igreja, eu vou falar com você que eu era um espoleta que ficava lá na igreja. Fui criado. Os menininhos que ficam pulando, ficava fazendo barulho mesmo. Eu tenho um menino. Não tinha condição de pagar uma aula de violão, nem nada. E um dia, assim, não é para contar a minha experiência com música toda, mas Deus parece que ele falou assim comigo, ó. Eu estava aprontando lá no culto, aí eu cheguei, tinha um menino que tinha condição de pagar a aula para ele mesmo, ele tinha condição de pagar e pagava, e aí eu ficava assim, me ensina, os caras falavam, não vou ensinar você não, que você é muito nervoso. Era assim. Aí o outro falava assim comigo, né, e isso tem muito nas igrejas, sabe? O outro falava assim, Samuel, você tem vontade de aprender bateria? Eu falei, tem. Eu falei assim, moço. Aí eu falei assim, então... Eu acho que eu lembro que você me contou. Eu falei, eu vou sentar na bateria. Eu acho que eu te contei isso mesmo. Contou. Aí ele falou assim, Samuel, um trem mais fácil. Quando você sentar lá na bateria, lá, Deus já te dá o dom. Na hora ali, você já sai tocando. Agiu por fé. Aí, eu ficava naquele negócio, eu ficava perguntando como é que faz com a bateria acompanhar a guitarra. Ele falava assim, a guitarra vai na frente e a bateria vai atrás. E o povo ficava rindo de mim. Aí um dia, estava num culto, ele fez assim para mim. Ele era o baterista oficial, que tocava lá no culto. Não tinha outro. Ele olhou para mim e fez assim, porque o grupo de louvor já estava lá na frente, lá para cantar, e ele ficou com aquela preguiça de levantar para ir, fez assim, eu peguei e fui. Sentei na bateria, eu falo, aconteceu um milagre não, aconteceu um desastre. Vai cair tudo, moço, e não saiu louvor, vai cair, o povo queria me puxar pela orelha. Eu fiquei triste com aquilo ali. Nossa, gente de má fé, né? Entendeu? Peguei um dia, tô lá perto da guitarra mexendo assim, eu era criança. E aí parece que Deus falava assim, você quer aprender, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Aí um vizinho me emprestou um violão lá, que era da igreja também, deixava esse violão comigo. Eu ficava prestando atenção nos outros tocar. Resumindo, aprendi 3 notas. Na verdade, aprendi uma nota e ia empurrando ela para frente, descobrindo outras. Aí parece que foi um dom
que com o tempo, todo dia, toda sexta-feira a gente reunia fazer oração lá em casa, e a família, né? Aí eu cismar de pegar o violão e ficar lá tentando acompanhar. Deus foi e me ensinou a tocar de ouvido, acompanhar de ouvido. Aí o dia teve oportunidade na igreja de tocar, os tocadores estavam tudo lá, sentado lá, e o pastor falando, 3 tocadores aqui, nenhum vai ter coragem de tocar, porque os oficial mesmo não estavam no culto. Aí eu peguei e saí quietinho, e eu não tinha aula de violão nem nada, os outros tinham. Peguei a guitarra, liguei, dei o tom pro pastor, ele olhou assim, os outros ficou olhando, cochichando, e aí toquei. E aí eu fui cantando, e aí esses foram lá, outro criou coragem, pegou baixo, outro pegou bateria, e foi acompanhando o que eu tava fazendo. Daí, de então até hoje, aí meu filho teve uma facilidade com violão, tá aprendendo também, meu sobrinho, e é assim. Bacana demais. E o senhor, como é que começou no pastoreio? Eu acho que foi uma coisa bem espontânea. Desde o início eu já tinha, como eu disse, né? Você já tinha um... Antes de ser batizado eu já pregava, né? E a coisa foi acontecendo, trabalhando com jovens, naturalmente, com crianças, né? Liderando grupos da igreja, diaconato, e na ausência dos pastores eu estava sempre pregando. Foi uma coisa muito natural, eu creio que foi uma... E tem louvorista também na família? Não, da minha família tem, sim, tem minha filha. Pegou o dom. A minha filha e meu filho. Recebeu, não foi herdado, não está no gene, não. Foi um milagre realmente de Deus na vida deles. Mas, resumidamente, a questão do pastoreio foi uma coisa que foi amadurecendo na minha vida. É claro que houve aquele momento chave que Deus te coloca contra a parede, vamos dizer assim, né, que você aí já é inescapável, né? Bom, agora você entra, e aí eu fui deixando as outras atividades que eu tinha também, trabalhei muitos anos como servidor público, e aí fui me dedicar exclusivamente ao ministério. Aí. Bacana. Cid, coloca o Polo Norte Açaí para nós aí. Lembrando aqui uma também das maiores empresas em referências de açaí, a Polo Norte, aqui na nossa região de Bocaiúva, né? Um dos melhores também açaís que a gente tem aqui. Bastante. Minha esposa também gosta muito. Diz ela, fala assim, que eles capricham no recheio de um jeito, que eu vou falar com vocês. Se tiver a oportunidade de experimentar, é de lá com o nosso amigo Wendel. Gente boa demais. Foi um prazer também conhecer o Wendel. E também a sua equipe toda lá. Entrega super rápida também, entendeu, pessoal? Se precisar, só chamar eles, entendeu? Se eu não me engano, o Instagram deles é... eu não sei se é Açaí Polo Norte ou se é Polo Norte Açaí e no final delivery. Mas bem bacana. Tem uns vídeos dele lá que eu vou falar com você, que é de deixar acabando. Na minha família, como eu falei, eu vim de um berço também católico. Não tem ninguém que canta, ninguém que prega. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos... Eu ficava no quintal lá de casa brincando e eu pregava pra ninguém. Ia pregando, ia falando e tal. Arrependei-vos porque é chegada, arrependei-vos. Eu lembro disso até hoje. Possivelmente pode ser sim, né? Deus já trabalhando ali desde pequeno. Hoje, pela graça de Deus, sou salvo por ele. Na família já da minha esposa, engraçado, eles também eram católicos. Ou era à toa, vamos dizer assim, né? Não fazia nada, né? Não ia nem na católica, nem no evangélico. Desigrejado. Igreja não vi visitava. Mas parece que foi conversão do meu sogro primeiro, isso. Depois minha sogra ficou com o pé atrás com ele. Depois conseguiu puxar ela. Eu acho que é até mais fácil, né? Quando o homem se converte, é mais fácil puxar a mulher do que a mulher puxar o homem, né? Questão desse assunto, eu acho. O senhor sabe muito bem disso, né? É verdade, é mais comum. É mais comum, né? Mais comum. Normalmente a mulher, ela... Até porque a gente vivia até então dentro de uma sociedade muito machista, né? Uhum. Então a mulher, ela convertia e o marido não se sentia motivado a estar junto com ela. E o contrário já era diferente. Às vezes o marido convertia e a mulher, até por uma questão de respeito ao marido, acompanhava. Então, até então, quando converte o marido, é mais fácil a mulher ir. E o inverso já não é tão fácil.
Mas a sociedade está mudando, né? Tá. Menos machista, mais né, simétrica as relações, então tudo isso está mudando. Isso é verdade. Em questão lá também continuando da família da minha esposa mesmo, a minha esposa, a irmã dela e a outra irmã dela, todo mundo aprendeu a cantar. E pensa numas louvuristas de boca, não é mão cheia, boca cheia. E canta demais, cara. Fica demais. Engraçado que, olha pra você ver, os filhos dela também são puxando pra cantar. Agora já da Aline, a Franciele, ela tem um filho chamado Enzo. O Enzo mesmo, no instrumento que ele pega, o cara arrebenta. Ele, acho, se eu não me engano, ele tem 5, 6 anos, parece, ou 7. Alguma coisa assim. Ele já aprendeu a tocar teclado sozinho. Tocando um hino sozinho. E eu acho que com certeza Deus pegando no menino. Meu menino mesmo, ele gosta muito de viola, violão. Coloco pra ele aqueles vídeos de pessoal cantando com violão. Ele já vai lá e já fica assim. Qualquer coisinha fica assim. Comprei umas 3 violinhas pra ele, já quebrou tudo. Mas é gostar de tocar violinha. Eu acho que é um instrumento que ele já pegou, né? Já assim. Eu acho que o dom vai passando de geração em geração. Deus vai dando de geração em geração e vai instruindo, né? Age de forma natural. Em questão, Samuel falando aí de essa coisa que aconteceu com ele, já havia me contado também há alguns anos atrás, né, Samuel? É muito complicado, muito complexo, né? Porque, tipo assim, é uma coisa que é para Deus e brincando com questões muito sérias. Eu mesmo já um receio grande, né, brincar com isso. Hoje mesmo um rapaz me chamou de pastor, eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande. Aí ele me ensinou o que é ser pastor. Hoje eu até perguntei ao Samuel, né, Samuel? E eu praticamente não sabia, mas ele falou para mim assim, ó, pastor é todo aquele que pega uma pessoa, ama, cuida, mostra o caminho, conduz para não deixar se perder, para não deixar que o lobo pegue, falando assim, né? Para quem o pessoal vai pegando, vai entendendo, para não deixar se desviar do caminho, né? É lógico que também eu coloquei para ele um certinho, que aí ele me chamou de pastor. Se você faz isso, você é pastor. E me posicionou a ser uma pessoa melhor todo dia. Graças a Deus, né? Vamos tentando ser aqui no jeito que Deus vai nos abençoando, né, pastor? Verdade. Qual a posição de ser pastor para o senhor? Você fala assim em termos gerais? Gerais. Ah, sim. Eu acho que tem... o pastor é uma figura assim, um pouco diferente, assim, no sentido social. Porque ele tem uma prestação de conta, vamos dizer assim, diferenciada. A Bíblia diz que o pastor presta conta de suas ovelhas. Assim, não há assim, outros ministérios que têm essa responsabilidade. Então, isso que você acabou de falar, assim, fazendo uma definição de pastor, diz muito do que é a missão e de como ele se sente. Ao mesmo tempo que é uma tarefa extremamente nobre e honrada, né? E a Bíblia diz que o ministério, né? Ele é digno de honra realmente, né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Por outro lado, também ele acaba se tornando uma figura um pouco solitária, por causa dessa necessidade que ele tem de ouvir os outros e guardar tudo. Porque eu vejo muito também a questão do seguinte, que o pastor só recebe e não tem ninguém para falar. Esse também é um aspecto. E mais uma solidão também que tem a ver com a função de você, como eu disse anteriormente, o cuidado que o pastor tem que ter de guardar-se é exatamente esse, dele ter uma liberdade, uma autonomia, uma independência. Ele ama o rebanho, mas ele tem que se posicionar em algum momento separado, vamos dizer assim, do rebanho. Porque ele precisa ouvir de Deus e ele precisa agir sobre essa palavra, se posicionar em relação ao que Deus está falando com ele. É o caso de Jeremias, por exemplo. Jeremias ele tem muitos conflitos interiores, o profeta Jeremias. Porque ele precisava pastorear aquele rebanho, aquelas pessoas que estavam ali,
E ele ouvia o que Deus tinha para falar com ele, mas ele se sentia solitário, porque ele não se sentia aceito, ele não se sentia parte daquilo ali. Então, esse é um conflito muito complexo para os pastores. Essa é uma palavra até mais dirigida a quem é pastor mesmo, porque às vezes é difícil ele compreender esse conflito interno. Uhum. É porque ele fica entre o povo e o próprio Deus. Você entendeu? Você está na igreja domingo à noite, você sentou lá, ouviu uma mensagem, o pastor pregou, você ouviu a mensagem, você vai para sua casa. Joia, você está resolvido. O pastor falou isso, pregaram isso, joia, vou colocar esse negócio em prática. O pastor ele tem que depois estar diante de Deus em relação ao seu rebanho. Você entendeu? A responsabilidade do membro da igreja se limita a ouvir a Deus, falou comigo, joia, eu vou fazer. Fazer ou não. Pronto, fazer ou não. O pastor tem essa questão de ouvir depois de Deus se aquela coisa está funcionando, se as coisas estão acontecendo, se não estão. Então, é uma questão... Uma briga interna, né? É um conflito. Você tem que estar entre Deus e o povo. Você tem que cuidar do povo, mas você tem que estar atento ao que Deus está te pedindo. Então, não pode haver esse desequilíbrio. Talvez isso explica muito assim desse conflito, dessa solidão que às vezes o pastor tem, porque ele não pode estar totalmente misturado lá no meio do povo. Pensa em Moisés quando ele vai ao monte. Ele vai e fica lá 40 dias e 40 noites ouvindo de Deus, mas depois ele tem que voltar para o povo. É esse movimento pendular. Você está com o povo e está com Deus, está com Deus e está com o povo. E aí é uma relação bastante complexa. Nossa, caramba. É muito complicado mesmo. Então não é para qualquer um para ser pastor, não. Não é, não. É chamado, né? É chamado, chamado mesmo. O chamado mesmo. Agora, em questão de captura, cuidado, né? Já pode-se dizer, né? Mesmo sem título. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. Equilíbrio, a palavra certa é essa. Ótimo. Bacana. Então, pelo desenrolar da conversa, a gente, principalmente eu, agradece a presença do senhor e a presença também do Samuel aqui. E a gente espera ver mais vezes, né? Conversar mais vezes. Verdade. O desenrolar de conversa, porque a questão é muito bom sentar, conversar com quem a gente gosta e, como diz o outro, né? Tá praticamente em família. Sim. A gente é um corpo e esse corpo somos membros, né? E Deus gosta do conjunto. Meu sogro fala muito que... Como é que fala? Um galinho longe do outro não pega fogo. Não pega fogo. Então, pessoal, muito obrigado aí por todos. Deixa o like, compartilha. A gente também vai estar lá no Instagram. A gente vai disponibilizar o Instagram pro próprio canal para ficar mais bacaninha. E, além disso aí, se você tiver oportunidade de comentar aí o que vocês acharam, o que precisa melhorar, algumas coisas que a gente está trabalhando aqui ainda. Pode deixar aí, a gente vai deixar um card também. Alguns cortes também, vai ser também criado uns cortes para o canal. Eu agradeço também a oportunidade tanto do Samuel como do pastor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo.